Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em qual horário vocês vão assistir, né? Assim, já estamos aqui em ritmo de friozinho, né? Embora na minha viagem estivesse frio, agora aqui em Juiz de Fora a gente já tá aqui no climão de mais friozinho. Deixa eu ver quanto que tá aqui agora. 17 graus. Eita! Então a gente já tá nesse estilo aqui, né? De friozinho. Mas tem muito calor humano aqui, não é isso, meus amores? Muito calor humano. Bom, o tema de hoje, né, do nosso bate-papo é um tema que eu falo que a maioria das mulheres, né, sabem, já ouviram falar, mas às vezes a gente tem o que eu chamo de resistência da mente, né? Assim, a nossa mente, ela resiste a algumas coisas. Então, o tema de hoje é proteína e mente magra, o segredo invisível para emagrecimento pós os 40. Vou até fazer um videozinho aqui pro Stories, falando sobre isso, né? Sobre esse encontro que nós temos aqui. Deixa eu colocar. Olá, hoje é dia de encontro, bate-papo ao vivo com a Isa e de quem faz parte dos meus acompanhamentos. E olha o tema de hoje, né? Proteína e mente magra, o segredo invisível para o emagrecimento pós-40. Bora! Olá, hoje é dia de encontro, bate-papo. Então, bora lá, mulherada. Vamos começar, né? É muito comum, e assim, eu vou falar que é comum aqui, porque eu vejo isso nos atendimentos, eu vejo às vezes, eu sempre falo que quando a gente vai fazer qualquer ação para emagrecer, e como aqui eu vou lidar com a mentalidade, com as emoções, com o que vocês sentem, com o que vocês trazem aqui para mim, então é comum a gente ter uma resistência quando o assunto é dieta. E eu sempre falo que nós aqui lidamos com a parte do mental, a parte energética, a parte em que nós vamos aprender mais por que eu tenho minha resistência. A gente fala muito sobre os perfis de emagrecimento e a gente sempre entra nesse contexto do que eu faço dieta, mas o meu corpo não responde como antes. E aí eu crio, às vezes, uma resistência na minha mente muito infundada. Porque primeiro a gente aprende que para eu querer seguir qualquer processo, né, qualquer segmento, eu preciso entender como a minha mente funciona e entender a minha resistência. E é sobre isso que a gente sempre fala aqui nos nossos encontros. E eu falo assim, gente, o depois dos 40, a questão não é comer menos, é eu comer certo e ter a mentalidade ajustada. Porque com a minha mentalidade ajustada, a noite maravilhosa, com a minha mentalidade ajustada, o que eu faço? Eu começo a entender que emagrecimento vai envolver a minha relação com a comida
mas também o que eu preciso comer certa proteína. E olha que interessante, gente, eu não sou nutricionista, mas o que eu vou dar aqui para vocês são os nossos passos básicos, que se todo mundo seguir, eu não só consigo entender o papel da proteína na minha vida, como eu vou desmistificando muita coisa. Porque o que a pessoa fala? Ai, mas eu não gosto de comer carne. Ai, eu só gosto de comer um pedacinho, não é isso? A gente tem conceitos e preconceitos na nossa mente que a gente fala assim, tá, deixa eu ver como que eu vou resolver isso. E eu sempre falei aqui que eu só gosto de fazer aquilo que me faz sentido. Então, às vezes vocês vão numa profissional, numa Nutri, ela vai, passa um cardápio, entre aspas, uma dieta, e a gente fica com aquela resistência. Ai, porque eu não gosto de comer sempre a mesma coisa, porque comer proteína é chato, por não sei o que é chato, mas vamos entender o que tem por trás. Porque o profissional que vai atender vocês, a Nutri, ela estudou sobre essa composição dos alimentos. E a gente que cria a nossa resistência com a mente, entende? Então, olha o que acontece. Depois dos 40 anos, a gente tem uma perda de massa magra. E se eu estou perdendo massa magra e não faço nada para repor essa massa magra, para compor isso no meu corpo, olha só, até 8% a cada 10 anos. Então vamos fazer uma conta. Dos 40 aos 50, você perdeu 8% da massa magra. Então vamos lá, se o teu peso, vamos fazer uma conta, né? Se o teu peso lá for 60 quilos, supondo, tá, gente? Vezes 8%, é uma perda considerável, gente. Quase 5 quilos. Então a gente tem que absorver e entender essa mensagem no seguinte sentido: poxa, então eu tô querendo emagrecer, mas eu vou ficar comendo pouco, ou eu vou ficar, às vezes, colocando dispositivos, né? Igual a galera que está aí, fazendo uso indiscriminado, Monjaro, enfim, eu tenho que entender que eu vou perder massa magra. Aí a minha mente é que tem que entender por que é legal eu me organizar para fazer minhas refeições. É isso que a gente trabalha, não é a mentalidade? Mas entender a proteína, ela é essencial. O profissional às vezes te entrega, entre aspas, a dieta e ele não vai ter tempo de dar uma aula aqui sobre fisiologia, da importância. Aí eu costumo fazer o seguinte, ó, proteína é matéria-prima para manter e construir os músculos. Ela é o tijolo, sem proteína a casa desmorona. E a gente tem umas coisas na nossa mente que é assim, depois que eu emagrecer eu vou despencar, eu vou criar pelanca. São coisas que eu escuto, tá? Mas o que eu devo pensar? Que se eu consumir proteína de forma adequada, eu vou minimizar. O que é se cair vai depender muito. Só que olha a minha mente já me sabotando, criando até resistência. Por isso que eu tô falando aqui, ó, desbloqueando o pensamento sabotador, que são vários, gente. Ó, carne é pesada. Ai, não vou comer isso não, né? É pesado. Claro, ninguém vai comer um bife 10, 11 horas da noite na hora de dormir. Ovo engorda. Nossa, já o ovo, tadinho, ele tinha sido execrado durante muito tempo, né? Só que é, a gente viu a comprovação do quanto o ovo tem propriedade. Ai, proteína é coisa de academia.
que eu só poderia comer se eu fizesse exercício. Então, a crença que a gente herdou, o que que seu pai, sua mãe, o que que você ouvia deles quando era criança, né? Ai, carne é pesado, carne não pode, faz mal. São várias crenças. E a gente carrega isso no dia a dia. Mas será que se eu continuar com aquela minha resistência, é, eu quero emagrecer, mas eu quero comer bem pouquinho, Isa, que eu não gosto muito de carne. Gente, a questão aqui não é que gosta ou não gosta, é a necessidade. Vocês entendem? E a nossa mente, ela é ótima para produzir. Eu falo que é produzir, como é que fala? Fantasminhas, né? Casinhas. Olha o que é uma crença limitante, nossa. As crenças, quando são repetidas, elas formam trilhas neurais. Por isso que eu preciso, Isa, como eu tiro isso dentro de mim? Como eu reprogramo isso dentro de mim? Repetição. Ó, crenças repetidas formam trilhas neurais. Se você tem 40 mais, 50, 60, entenda que o teu corpo viveu 40 anos num padrão, com uma crença, com um comportamento. Se eu não faço o caminho inverso, como que eu vou mudar? Então, eu preciso identificar o padrão do meu pensamento limitante. Aqui eu estou falando hoje sobre proteína, sobre dieta, né? Só que poderia ser para qualquer coisa que a gente trabalha aqui, né? A gente. Eu falo que assim, meninas, muitas meninas, ó, eu tô recebendo mensagens aqui, ó, e eu tô respondendo. Muitas meninas, sabe o que que elas fazem? Elas falam assim comigo: ó, Isa, mas é que eu sou um caso perdido. Não é. Isso é aqui, ó. Crenças repetidas vão formando trilhas neurais. Elas podem ser reprogramadas. Então, para eu acrescentar, tem cliente aqui que eu posso trazer para você que hoje ela não comia, então ela não emagrecia porque ela não comia. Pensa cada um. Então, o que que eu tenho? Se eu como mais proteína, eu tenho um aumento da ansiedade, redução de compulsão e manutenção da massa magra. Então, pensa bem, eu diminuo a minha fome fisiológica, eu reduzo a compulsão e eu ajudo a manter minha massa magra. Então, só por aí, gente, eu já quebro aquela ideia de que emagrecer, claro, eu vou ter, principalmente se eu estou perdendo 20 quilos, 15 quilos, é muito, e eu vivi naquilo ali durante muito tempo, claro que eu posso ter a minha pele sentir mais flácida, o rosto, mas eu posso fazer mão, ter à minha disposição outras soluções que não seja eu mesma bloquear o meu emagrecimento. Vocês colocar na minha mente isso. Por isso que é um trabalho da mentalidade com a fisiologia. Porque quando a gente fala assim, olha, a gente vai precisar acrescentar, aumentar a proteína e tal, sabe o que que acontece? A pessoa já fala, levei aquela chatice de dieta de novo. Gente, para com isso. A ter uma relação saudável com a comida, eu preciso entender que faz parte do meu processo, faz parte do envelhecer bem, envelhecer saudável, faz parte para manter as minhas estruturas ósseas.
Eu preciso do meu músculo. Quem que vai movimentar o meu esqueleto? Só que a gente fica, ai, eu não consigo seguir dieta, ai, eu paro, ai, é chato, ai, parece que na minha mente tá dando ordem, tá? Vocês estão aqui justamente para quebrarem todas essas crenças, todas essas resistências. Ultrapassado isso, gente, o que que eu preciso fazer? Como eu quero ser uma versão, né? Quem aqui faz acompanhamento comigo no individual, sabe que a gente tem lá os nossos áudios de reprogramação. No acompanhamento em grupo, a gente também tem mais uma frase: eu sou e me comporto como magra. Eu sou e me comporto como se eu já tivesse meu peso ideal. Mas para essa versão surgir, eu vou precisar fazer as pazes com a comida, ok, e vou precisar fazer as pazes com o meu cardápio? É que eu sempre falo, não vamos começar pela dieta, jamais. Mas quando eu chego numa fase que, Isa, eu tô totalmente perdida, eu preciso de uma orientação, eu quero sim entender, então eu vou começar a aceitar o que eu preciso mudar. Eu fiz um post sobre um Reels aqui, da nossa capacidade de resistir à mudança. Já pararam para pensar numa coisa, gente? Que é desconfortável mudar? E eu preciso aprender a passar pelo desconforto da mudança. Se eu não aprender a passar pelo desconforto da mudança, todo movimento que eu fizer para emagrecimento, eu vou reagir como se eu fosse uma criança mimada. E eu sempre lembro, criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Se eu já entendi que eu vou precisar aumentar o meu aporte de proteína, eu vou então criar estratégias para que isso aconteça. Como? Parando de reclamar, parando de falar que é chato, parando de falar que é difícil. Eu vou lá e faço, gente. Não existe uma outra receita, sabe? Não existe. Eu falo que não existe eu falar assim, na hora que eu quiser eu faço, não. Olha as estruturas neurais aqui, ó. Isso mesmo que eu fico falando que dieta é chato, os meus traumas, eu não emagreço, vou ficar velha e pelancuda e que não sei o que, tá aqui. Essas que são as minhas crenças. Entendem? Então, se essa é minha crença, o que que eu vou precisar fazer? Mudar? O fato de eu colocar proteína no meu cardápio. Aqui, gente, a proteína eu coloquei porque ela é importante, mas ela vai representar aqui só um aspecto, tá? É só um mero, é, uma simbologia. Eu quero que hoje vocês saiam daqui assim, Thais, eu já entendi que eu estou fazendo as pazes, cada uma aqui está num nível. Tá, eu já fiz as pazes comigo, eu estou começando a entender meus sentimentos, que eu não preciso descontar as minhas frustrações, os meus traumas, o que que eu vou precisar fazer? Ah, tá, eu vou precisar fazer isso aqui a partir de agora? Beleza. Então eu me entendo agora com a comida. De verdade, sem preconceito, tá? Sem ficar falando, é chato. Proteína, eu dei exemplo aqui. E depois, gente, eu vou deixar lá no grupo um guia, tá? Para vocês, um guia prático aí de sugestões de como a gente aumenta a proteína. Tá bem legal esse guia ao longo do dia, tá? Vou deixar lá no grupo depois da palestra, quando subir o vídeo. Ovos no café da manhã, iogurte grego com frutas, ao invés da gente torcer o nariz. Smoothie, né? Smoothie é quando a gente faz umas batidas, né? Tipo bater whey com fruta e gelo no calor é uma ótima opção. Proteína nas refeições principais. Olha o que eu posso fazer. Eu troco arroz branco por quinoa.
ou arroz mais frango desfiado. Gente, a nossa mente ela tem que estar aberta, sabe? Ai, isso é chato. Ai, porque isso, nossa, todo dia, Isa. Olha que interessante. Aqui ninguém enjoa de comer pão com manteiga, né? Se todo dia a gente pudesse tomar café da manhã, pão de sal fresquinho com manteiga, olha que delícia. Nossa, eu ia querer todo santo dia, porque é bom. Ah, mas ninguém enjoa. Por que que eu vou enjoar então de comer uma coisa que é legal para mim? Eu posso usar lentilha, grão de bico, né? A lentilha, o grão de bico tem muita proteína. Ó, não é sobre pesar tudo, para que a mente já não é. Ai, que chatice, Isa. Ai, 2 grãos disso pesar. Não. É fazer escolha inteligente que vai sustentar teu corpo e tua mente. É sobre isso. O quanto será que eu estou ali resistente? Lanche proteico, né? O que que eu posso usar? O iogurte grego, o queijo branco. Hoje já tem, eu vi que tem queijos lá sem lactose, o patê de atum, as castanhas e nozes. Aí a gente, ai, mas que chatice, eu odeio esse negócio de tempo. Para, gente. Já entendam que existe uma fase quando todas entram aqui que é realmente, ai, se tirar isso da minha vida eu morro, se cortar o refrigerante eu dou um treco, se cortar a massa eu nem volto na nutricionista. Para! Agora vocês estão, quem aqui está há mais tempo, ou para quem está entrando, é entender que vocês vão aprender a se relacionar bem com a comida. E o emagrecimento é consequência. Eu só não quero mais é ficar naquela mentalidade de que eu tenho que comer menos, que eu tenho que comer pouco para emagrecer. De que se eu não comer, eu vou emagrecer mais rápido. Só tem uma estratégia, gente, quando a pessoa vai fazer estratégia de jejum, o jejum intermitente, mas aí é uma estratégia. Estratégia é diferente, né? Estratégia eu uso ela por um tempo para eu alcançar o meu benefício. O que eu me propus é estratégia. Mas fora estratégia, e mesmo o jejum, eu preciso usar, sabendo usá-lo, né? Porque senão também eu faço o jejum errado. Olha o ciclo da autossabotagem. Ai, mas é que hoje, Isa, eu comi pão de queijo na sexta de café da manhã, no sábado e no domingo, porque ninguém é de ferro. Gente, vamos entender. Cada um aqui tem um objetivo, cada uma está num processo. Ah, eu quero ter um peso que depois vai me permitir liberdade. Então, até eu atingir o meu peso, eu vou usar as estratégias para que eu atinja essa liberdade. E tá tudo certo. Então, ó, pouca proteína, pessoa que come pouco. Ai, à noite, não vou jantar não, Isa, eu fiz um nhoque, mas comi bem pouquinho. Ai, fiz um macarrãozinho aqui, comi bem pouco. Estratégias do pouca proteína. Fome rápida. Pouco depois que você come de forma inadequada, se é comer pouco, né? Eu vou ter fome rápida. Aí eu vou ter vontade de açúcar. Por quê, gente? Porque eu vou querer energia. Então, a estratégia de comer errado desde a hora do café da manhã, se você já começa a ter o café com muito carboidrato e pouca proteína, olha o início do ciclo problemático. Eu tenho fome rápida, que vai me dar aquela sensação de vazio. Vou ter que o corpo, você precisa de energia. A gente já está acostumado a açúcar. Aí eu vou ter ansiedade, por quê? Quando cai essa energia, eu fico ansiosa, eu vou lá e como. Pronto, eu já me senti culpada. Retorna a compulsão aqui. É aquela coisa, ai, segunda-feira eu só vou tomar água. Quem nunca, né? Ah, eu passo um fim de semana muito louca comendo de tudo, e aí na segunda-feira eu falo assim: não, agora eu vou passar fome. É isso aqui, gente: pouca proteína, fome rápida,
açúcar gera picos e quedas de energia. Simples. Só que se a gente fizesse isso e colocasse consciência, ao invés de eu reclamar, ai, é chato, ai, mas repetir de novo, ai, eu vou comer ovo de novo. Que eu já ouvi isso. Bom, você escolhe o que que você quer, mas essa sua escolha, ela vai ter reflexo lá na frente, na sua, é a questão da mentalidade. Percebe? Não é questão de gostar, não gostar, seguir ou não seguir. O que eu falo para minha mente. Ai, mas aí eu vou comer ovo todo dia, eu vou enjoar. Tá, tem perfis que vão enjoar, mas o que que você vai fazer com isso? Ah, eu vou procurar então outras receitas. Eu vou procurar variar, mas não é abandonar, né? Ó, não é fraqueza, é a biologia. Ó. Baixa proteína ao ciclo, cai a minha glicose. O meu cérebro fala assim: alerta. Quando cai o açúcar, o que, que a gente tende? A compulsão por carboidrato. Eu vou querer doce, eu acho que eu quero doce, que é uma resposta biológica da sobrevivência. Então não é que eu sou fraca, não é que eu chego em casa e como igual uma capivara, não. Vai depender desde o que eu fiz na hora que eu acordei, incluindo o almoço e a tarde. Um, eu sempre falo com as pessoas que 5 horas da tarde é a hora fisiológica mais problemática para todo mundo. Por quê? Porque é uma hora em que, fisiologicamente falando, a nossa mente, o nosso cérebro já cansou. E é o horário onde ele faz a troca hormonal da hormônio de estresse, do cortisol e adrenalina, por melatonina, que é o hormônio do sono. Essa regulação ocorre às 5 horas. O que, que é ideal eu fazer? Eu consumir uma pequena porção de carboidrato, aí uma fruta, ameixa seca, né? Um iogurte, para que a minha mente ali restabeleça um pouquinho e eu chegue em casa equilibrada para quem trabalha fora, ou mesmo para quem não trabalha. O que, que as pessoas fazem em 5 horas? Enche no café, que é cafeína, come pão, bolo, biscoito, só carboidrato. E o que, que eu vou acontecer, gente? Eu vou chegar em casa varada de fome. E é aquela assim, gente, mas eu tomei café, como é que pode? Acabei de tomar café lá no meu trabalho. Então, ó, eu tenho o meu ciclo hormonal que vai influenciar no meu apetite e eu vou precisar ter estratégias. Uma é essa. 5 horas da tarde não é hora de tomar excesso de cafeína, de café, de coisas estimulantes e muito menos eu preciso de um pouco de açúcar. Seja uma fruta ou uma ameixa seca, um damasco, mas eu preciso ali naquele momento, só para me dar um restauro de energia na minha mente e eu conseguir chegar em casa e não comer a parede, tá? Mas por que que as pessoas chegam em casa e comem a parede? Porque vai fazendo as coisas tudo de forma descompensada, né? A escolha da proteína eleva a sua vibração. Por quê, gente? Nutrição consciente. Eu respeito, eu amo meu corpo, eu me cuido. Então, aqui a proteína ajuda o quê? Manter essa energia e influencia até o meu humor. O triptofano, que é um precursor da serotonina. Hoje, o que, que a gente fala? Ai, o que, que tem triptofano? Tem as sementes, mas aí a gente fala, ai, Isa, que chatice, tem que seguir. É, gente, mas a gente tem que ter escolha. Como é que eu quero? Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero estar? Como é que eu quero o meu corpo? Então, percebo que a minha mente tem que estar alinhada. Então, uma mente nutrida me leva a emoções equilibradas e menor chance de sabotagem. Se eu estou nutrindo minha mente só com pensamentos assim, ah, que isso aqui não funciona, que para mim não vale, o que, que vai acontecer? Né?
Ó, dieta baixa em proteína. O que que acontece, né? Ó, meu equilíbrio. Peraí que o coisinha abriu aqui. Meu equilíbrio, ó, proteína e as minhas fases. Estado emocional, dieta baixa em proteína. Estado emocional, dieta moderada. E estado emocional, dieta adequada de proteína. Então eu preciso entender que a minha mente faz isso. Proteína e açúcar, quem você alimenta? Proteína, energia estável e duradoura, saciedade, preservação do músculo, metabolismo ativo, humor equilibrado. Aí o que que a gente faz lá? Açúcar, né, gente? Picos e quedas de energia, fome rápida, perda de massa magra, oscilação de humor. Tudo vai desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É só uma questão de escolha. Olha a perda de massa magra após 40 anos. 8% por década, a gente fez a conta, tá? Então, se eu tinha, vamos supor, que eu pesava 60 quilos, eu estou colocando que a pessoa está com peso ideal. 60 vezes 8%, então eu perdi quase 5 quilos, gente. É muita coisa. Ao longo de 10 anos. Por isso que a tendência das mulheres que chegam com 50, 60, 70 é falar assim: nossa, eu tô com uma barriga muito grande. Por quê? Eu parei de prestar atenção na minha alimentação, porque se eu tivesse me alimentado de forma adequada, é óbvio que eu não teria essa engordado, tá? Mas o que que acontece? Eu vou reduzir 15% do meu metabolismo, então eu vou perder massa magra. O que que vai entrar no lugar da massa magra? Gordura. O que que eu vou precisar fazer, gente? Aumentar em 20% o meu consumo de proteína diária, comparado antes dos meus 40 anos. Então, eu tenho que 25% é o meu aporte de aumento. Então, se eu comia carne, 100 gramas eu tenho que comer mais carne. Eu não posso, meu lanche à noite tem que ser proteico, meu café da manhã tem que ter ovo. Eu vou precisar lançar essas estratégias. Senão, eu, além de ter maior dificuldade de emagrecer, porque eu fico achando que eu vou emagrecer comendo pouquinho, né? Eu vou ter perda de massa magra e eu falo, ai, tô flácida, né? Ai, como é que tá a minha pele? Olha os exemplos aí, gente. Ovo, abacate, pão integral, que é no café da manhã. Almoço, frango, quinoa, né? Lanche, iogurte com fruta, castanha. Gente, eu vou chegar no momento, eu preciso internalizar isso, sabe? Eu tenho que parar com essa coisa do, ai, mas aí eu vou ter que fazer. É, gente, eu vou ter que fazer, né? Transformação, não punição. Aqui fala assim, né? Paula, chegou a hora de parar de se punir. Paula, vocês já viram a Paula lá na internet, que é a minha versão, né? A Paula de vez em quando liga para a amiga, né? Liga para mim desesperada, né? Toda vez que eu escolho proteína, o meu corpo entende, estamos em segurança. Podemos queimar gordura. Olha isso, gente. Se eu estou dando carboidrato, as minhas células têm memória, mais gordura eu vou arrumar. Mas se eu estou trazendo proteína, o corpo pode queimar gordura, né? Quando eu me alimento com leveza, com amor, o meu corpo vai responder com leveza e com amor, né? Então, eu vou colocar esse guia, né, das refeições lá ricas em proteína, adaptadas, mas eu quero que entenda o seguinte: tudo começa na minha mentalidade. Tudo começa na minha mentalidade, né? A nutrição com consciência, eu vou escolher o alimento, eu vou melhorar a minha resposta corporal, eu vou preservar meu músculo, eu vou ter equilíbrio mental, humor, gente, estável, redução de compulsão.
e eu vou conseguir emagrecer de forma sustentável e saudável. Não há como eu pensar em emagrecer sem a minha mentalidade. Não tem como fazer isso. Só que eu carrego tantas dores, tantos traumas, que eu começo a confundir as coisas, sabe? Seguir a dieta não é o problema, não está em falar seguir dieta, está no conceito que nós damos para aquilo, que é chato, que eu não vou, é um preconceito que eu mesma criei na minha mente. Mas se eu me propus, não, agora eu vou fazer porque eu estou com uma consciência do que eu quero. Ótimo. Eu vou fazer com a consciência do que eu quero e tá tudo bem. Eu vou mudar a regra do jogo. Vocês entendem? Mas eu preciso ultrapassar. Ah, eu já fui, já entendi dos meus perfis, já entendi dos traumas, ok. Quem eu quero me tornar? O que que eu preciso fazer? Ah, é fazer as pazes? É acrescentar mais proteína? Então eu vou fazer. Ah, eu vou ter que colocar, vou ter que me organizar? Então eu vou ter que fazer. Foi muito interessante uma pesquisa que eles fizeram por conta do show da Lady Gaga, em que as pessoas ficaram lá, os fãs, horas e horas lá em Copacabana, naquele desespero para ver a Lady Gaga. Ela, quando passou pelo terminal do Galeão, ela pediu para desligar as luzes do terminal, gente, porque acho que não queria que visse, né, a imagem dela. Gente, quando a gente viaja, a gente passa, dorme, fica com a cara amassada, né? Mas a gente não é artista, então tá tudo bem. Mas para quem é, mas aí essa pesquisa estava falando o quanto a gente se dedica às vezes a perder nosso tempo com coisas que não vão nos acrescentar nada. E parar para perceber como está meu corpo, como a minha relação com a comida, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou querendo para mim no futuro. Não é sobre, ai, porque eu tô com uma barriguinha aqui. Não, não é sobre isso, não é sobre estética. É sobre o meu corpo mesmo, a minha saúde. Entenderam? Então, a nutrição consciente é eu colocar que eu posso sim, que eu escolho seguir, que eu escolho comer algo, eu não preciso brigar, eu não preciso, só quando eu vou fazer dieta que eu vou me comportar de uma maneira X ou Y. Não, eu vou me comportar porque eu escolhi me comportar. Fez sentido, gente? Eu gosto muito desse tema da proteína. Às vezes, nos atendimentos, a gente não consegue falar sobre, né? Mas eu quis trazer aqui porque eu acho importante a gente alinhar com a nossa mente, que a gente não vai mais brigar, que se a gente precisar, não, ninguém tá me obrigando a nada, ninguém tá mandando em mim, no meu corpo, que é assim que às vezes a gente entende que a dieta representa na nossa vida. Tá bom? E aí, ó, depois, quando as gravações, né, estiverem lá no grupo, vai ter um guia prático lá. Perfeito, maravilhosas? Então tá bom. A gente fica por aqui. A gente se vê nos nossos atendimentos. Uma excelente semana. Tava com saudades, né? Eu viajei, depois eu não pude, mas é muito bom estar aqui. É um desafio pessoal mesmo durante 3 meses, produzir conteúdos novos toda semana. Então, é um desafio que eu me propus e eu também estou amando, né? Eu vejo sugestões, é o que vocês falam, são os nossos atendimentos, tá bom? Um beijo maravilhoso, a gente se vê. Tchau, tchau. Até!